Simplesmente inacreditável as novas imagens do acidente com o MD-11 da UPS. O NTCB já soltou um relatório preliminar do acidente que aconteceu no dia 4 de novembro, hoje que eu estou gravando, dia 20. Quando eu vi os frames do vídeo da decolagem, é esse que você está vendo nesse momento, eu já vou entrar em mais detalhes. É simplesmente, cara, inacreditável, um absurdo da forma que aconteceu, mesmo sabendo que o motor havia caído. A gravação em vídeo não foi liberada, acredito que nem vai ser liberada, deve ser algum procedimento do NTSB. Acredito somente nessas imagens que a gente vai dar uma olhada agora. Aparentemente iria ser uma decolagem normal, certo? Aqui você já vê o motor voando, né? Estou mostrando porque talvez nem todo mundo tenha visto. Você já vê o motor voando ainda sem fogo. Nessa outra imagem aqui você já vê o início das chamas, o motor ainda voando, olha só. Eu já vou entrar em detalhes sobre o outro motor, o número 2, tá? Só estou mostrando o motor número 1, a aeronave já aí em chamas. Como você pode ver, assim que o motor voou, aqui nesse frame ele já não aparece. A aeronave já não consegue mais ganhar a altitude, né? E você já vê ela pendendo para a esquerda, certo? Bom, deixa eu contar agora o que traz esse relatório. Eu já vou te adiantar também, não tem nenhuma conclusão nesse relatório, pois ele é preliminar. Se você veio atrás de achar quem é o culpado desse acidente, você não vai encontrar nesse vídeo, certo? O histórico do voo. O voo 2976 da UPS recebeu autorização para a decolagem da torre de controle por volta das 17h11. A tripulação confirmou a autorização. O táxi e a corrida de decolagem transcorreram sem incidentes, até que se iniciou a rotação para a decolagem. As imagens de vigilância do aeroporto, essas que você acabou de ver comigo, mostraram o motor número 1 e o pilone se separando da asa logo após a rotação da aeronave, com o incêndio se iniciando no motor esquerdo enquanto ele passava por cima da fuselagem e posteriormente impactou o solo. O incêndio começou próximo à área de fixação do pilone esquerdo à asa, que continuou até o impacto com o solo. Então, aquela parte importante. Nesse relatório não se fala nada ainda de detritos que possivelmente possa ter sido sugado com o motor número 2. Se o MD-11 ficou apenas com o motor direito naquela situação, certo? É uma das grandes perguntas que muita gente quer saber, ainda está sem resposta, mas tudo indica que o comandante ficou apenas com um motor justamente o direito. Tudo indica, nada ainda foi afirmado ou mostrado nesse relatório. Inicialmente o avião subiu, mas não ultrapassou cerca de 30 pés acima do nível do solo e, de acordo com o último dado, indica 481 pés, indicava no caso, né, 481 pés acima do nível do mar, ou 100 pés em relação ao solo. É aquilo que muita gente tinha imaginado, até eu comentei, né? 100 pés de altitude. 30 metros, eu falei inclusive no próprio vídeo, acho que o primeiro ou o segundo, na verdade a gente foi no segundo vídeo que eu fiz em relação a esse acidente. O avião ultrapassou a barreira de proteção além do final da pista 17R, mas o trem de pouso esquerdo colidiu com o telhado do armazém da UPS. Eu até também havia comentado sobre isso, exatamente isso, pois o dano no armazém não foi tão grande, a aeronave caiu depois desse armazém. Eu chutei que teria sido justamente por culpa ali, né, do trem de pouso batendo no armazém e a aeronave caindo à frente, e foi isso que o NTSB já nos confirmou. E essa imagem do MD-11 batendo no galpão é simplesmente, gente, impressionante. O avião então colidiu com esse armazém e 2 edifícios adicionais, incluindo uma instalação de reciclagem de petróleo. A tradução ficou assim, eu não consegui fazer uma tradução de uma forma mais precisa, mas enfim. E foi quase totalmente consumido pelo fogo. A área de destroços se estendia do armazém da UPS até cerca de 3.000 pés a sudeste dele. Pistas do local do acidente criada a partir de imagens aéreas sobrepostas a uma imagem do Google Earth. Essa que você está vendo aí. A extremidade superior do colchete amarelo representa o impacto inicial entre o trem de pouso do avião e o telhado da UPS. Inclusive dá para ver o rasgo que fez a aeronave e a direção com que ele caiu até atingir o solo metros à frente. Uma testemunha na torre de controle de tráfego aéreo relatou que a velocidade de decolagem parecia normal para aquele tipo de aeronave. No entanto, a taxa de subida não era normal, pois o avião não subiu acima da altura da torre, de aproximadamente 200 pés acima do solo. Outra testemunha relatou que o avião parou de subir e começou a perder altitude antes de inclinar-se ligeiramente para a esquerda. Os dados dos pilotos, o tanto de experiência na aeronave, mas no momento não tem muito a que se falar
em relação a esse assunto. Os pilotos não tiveram ali, pelas imagens que a gente viu, nenhuma chance de recuperar, conseguir voar essa aeronave. Foi, cara, chocante. Essa imagem acho que até mais chocante do que ele caindo, pois, pô, você vê o motor ali e o piloto não tinha muito o que fazer. Cara, que imagem complicada. Em relação aos gravadores de voo, eram 2, como padrão, foram recuperados e claro que ainda vão ser analisados a fundo com um registro completo, não só do acidente, mas como muitas horas antes, além de 24 voos anteriores daquela aeronave. Portanto, existem muitos dados, muitas gravações, tanto de dados como de voz daquela aeronave. Informações sobre a aeronave e a operadora, que citam características dos motores, no caso o GE CF6 do MD-11, que também podem ser operados com os PW4000 normais, que é meio que obrigado a colocar no relatório. E claro, acho que a parte até que todo mundo quer saber, o foco na investigação, o foco principal, motor e pilone. O pilone caiu junto com o motor, mas é assim, como é um relatório preliminar, ele traz, além dessas informações técnicas de funcionamento da peça, traz inclusive como funciona esse sistema no MD-11, até funciona muito parecido para diversas aeronaves. E no exame dos destroços foi averiguado que estavam bem danificados e queimados em algumas partes. O motor esquerdo, o pilone esquerdo, incluindo seus suportes dianteiro e traseiro, além de outros componentes, foram encontrados na pista 17R e as partes recuperadas foram transferidas para um hangar seguro nas dependências do aeroporto. Existem 2 imagens nesse relatório preliminar. Na primeira imagem, o suporte do pilone com partes quebradas na posição 2 e 9. Deixa eu te mostrar certinho. Vendo aqui, ó, chamada posição na 2 e 9, ó. Aqui. Tem uma outra imagem, já vou chegar lá, não quero atropelar os fatos. Mas não é explicado qual é o motivo disso ainda. Obviamente que vai ser investigado. Essa outra imagem, um outro componente também quebrado, inclusive mostrando como é um wing clevis novo. Eu não consegui achar uma tradução decente, mas você está vendo a peça aí, a peça nova e a peça que estaria quebrada, estava quebrada. Essa informação é colocada em um relatório de acidente, há indícios que não deveriam estar quebradas daquela maneira e que isso não aconteceu depois do acidente, antes do acidente, só para ficar bem claro. Acho que essa imagem que você está vendo aí dá para ficar mais claro de entender, tanto que o relatório aponta uma evidência de fadiga tanto na área interna e externa da peça. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui vem aqui, ou seja, isso aqui está quebrado, isso aqui não foi decorrente do acidente, aconteceu antes, assim como essa parte aqui que eu mostrei nas 2 imagens anteriores. Só que evidência não significa certeza, apesar de ser conhecido este tipo de situação em outros acidentes aéreos que já aconteceram, infelizmente. Enquanto isso, esses componentes, aqueles que não tiveram uma tradução direito, não foram encontrados sinais de fadiga. O que diz respeito à manutenção, a última inspeção dos pilones e suporte foi realizada no ano de 2021, dentro do prazo exigido, que é a cada 72 meses, ou seja, 6 anos. Não é que fazem manutenção a cada 6 anos, tanto que o próprio relatório confirma que houve uma lubrificação em 18 de outubro de 2025, também dentro do prazo estipulado. As futuras inspeções detalhadas especiais deveriam acontecer com 29.200 e 28.000 ciclos, 2 inspeções diferentes, mas o avião estava com 21.043 ciclos, dentro do prazo também. E para terminar, eventos similares, o NTSB confirma justamente o caso do AA191, que aconteceu em 1979. Muita gente falou que nem era para comparar, que não sei o quê. Inclusive eu citei, mostrei algumas coisas similares que poderiam ter relação com esse acidente do MD-11, ou esse caso da American Airlines, claro, em 1979. A principal suspeita, né, de muita gente é justamente de fadiga nos componentes e até agora é bem certa, né, digamos assim. Não houve uma falha no motor, que a gente pode constatar pelo menos nesse relatório preliminar, não faz nem sentido uma falha no motor, afinal de contas, a gente vê claramente o motor saindo inteiro, né? O fogo só começou justamente depois que ele se separou ali da asa. Muito difícil alguém discordar disso. Você não concorda? É uma falha basicamente de algum desses componentes aí, nenhuma relação com o motor. Não tem como brigar com a imagem, a gente está vendo isso. E com as manutenções em dia, conforme o relatório preliminar, acredito que a equipe de manutenção fez os procedimentos corretos.
É óbvio que vão investigar isso muito, mas muito mais profundamente. Justamente para determinar quais são as causas desse acidente para que eles não voltem a acontecer. Dá para a gente falar assim meio que certo de como que aconteceu o acidente. Agora, por que é outro assunto. Como aconteceu o acidente? Caiu o motor, aconteceu o acidente. Agora, por quê? Só a investigação. E não, gente, não é um parafuso que vai fazer o avião cair. Um acidente aéreo é sempre uma cadeia de eventos, por isso a gente tem que aguardar o relatório final. Mas esse preliminar até trouxe bastante novidade, vamos falar assim, algumas informações que muita gente estava suspeitando. Um relatório até bem completinho, muito rápido, né? Aconteceu dia 4, estou gravando dia 20, pouco mais aí de 2 semanas o NTSB soltou esse relatório. Bom, gostou desse vídeo? Eu trouxe praticamente tudo que está no relatório de mais importante da maneira mais simples possível para todo mundo conseguir entender. Possivelmente uma fadiga de peça, não só de uma peça, né, de várias peças, causou a separação do motor e a queda do MD-11. Bom, se você quiser participar dos meus grupos de viagem, recadinho sempre no final do vídeo para não atrapalhar o seu conteúdo, dá uma olhadinha nos meus grupos lá no Instagram, tem o meu site também aqui e tem o WhatsApp para quem quiser viajar comigo nos meus grupos especiais para China, Rússia, Irã, Turquia, América do Sul. Dá uma olhadinha lá, fala comigo e vamos viajar agora em 2026. Forte abraço, gente, até o próximo vídeo. Tchau!